live é sobre indução da ovulação. Eu vou tentar trazer para você todo o conteúdo e todo o raciocínio, estratégia, para que você consiga entender que o tratamento de fertilização in vitro não deve ser considerado como um padrão, um protocolo único que os serviços devem usar. Qual é o raciocínio aplicado para que eu consiga individualizar qual medicamento eu utilizo, os tipos de protocolo de indução, quando eu opto por um, quando eu opto por outro, os riscos e efeitos colaterais da indução da ovulação. Esse é um tema que eu gosto muito, porque não só pelo prazer de falar sobre o assunto, algo que eu gosto de estudar bastante, mas pelo entendimento da importância que esse tema tem, especialmente numa época em que estão tentando simplificar a fertilização in vitro e que muitas vezes podem atrapalhar o resultado de alguns tratamentos. E eu espero poder trazer o conteúdo necessário para vocês que me perguntaram. Eu recebi várias perguntas sobre esse assunto essa semana, então eu espero que seja um tema muito legal. Depois me deem um feedback aqui para saber se está tudo certo com o meu áudio, com a imagem, se vocês estão me ouvindo bem. Aperta alguma coisinha, escreve, porque eu estou testando fazer a live com esse microfoninho. Eu não sei se a captação não vai ficar melhor do que se eu não estivesse usando. Então, se alguém puder me dar um feedback, só para saber se está tudo bem com o áudio para nós começarmos. Boa noite a todo mundo. Eu confesso que eu estou muito feliz. Obrigado, viu, Vanessa? Eu confesso que eu estou muito feliz de voltar a fazer as lives, que no ano passado eu acabei mudando um pouquinho o direcionamento dos conteúdos, como eu coloquei, mas eu recebi um feedback tão bacana essa semana de uma paciente minha que mandou uma mensagem de um grupo de tentantes, de uma mulher que não era paciente minha, falando o quanto foi importante para ela ter assistido uma live sobre um outro assunto e que isso a fez mudar e acreditar que era possível, e foi muito para vocês. Mas hoje o tema é extenso, então eu vou começar. Se vocês quiserem colocar as perguntas na caixinha de pergunta, numa caixinha de interrogação que tem aqui, eu acho que vai ficar mais fácil, tá certo? Bom, o objetivo é a indução da ovulação. O nosso tema hoje é para tentarmos entender tudo sobre esse tema. Então, eu já começo com uma pergunta, assim, por que eu preciso induzir a ovulação no tratamento de FIV? Porque, naturalmente, a mulher não produz um óvulo por mês. Você que está vendo, não produz, você não ovula todos os meses um óvulo. Por que eu preciso induzir a ovulação para o tratamento de FIV? E eu não posso simplesmente esperar o seu ciclo ovulatório, captar aquele folículo e buscar o embrião e o bebê. Exatamente por entender que existe um funil de capacidade de seleção embrionária no laboratório. Num exemplo prático, algumas mulheres, por exemplo, vamos supor que tiveram 10 óvulos na sua coleta. Desses 10 óvulos, às vezes 7 são maduros. Dos 7, 5 fertilizaram. E desses 5, quando eu levei para blastocisto, eu tive 2 ou 3 blastocistos. Então, de 10 óvulos, eu cheguei no final com 2 ou 3 blastocistos. E esse funil de seleção embrionária, ele ocorre na grande maioria das vezes. Eu dei números médios aproximados, é óbvio que existe sempre um desvio padrão, existem pacientes que terão uma maior chance e blastulação, outras não, mas tudo isso ocorre normalmente no laboratório. Então, conseguir mais óvulos irá proporcionar maior chance de resultado positivo. Então, é por isso que eu induzo a ovulação no tratamento de FIV, para tentar extrair daquele ovário o maior potencial que eu posso ter para tentar buscar a maior chance de resultado positivo no tratamento. Agora, quantos óvulos eu desejo ter? Então, muitas pacientes vêm aqui também falando assim, entendi, ficou claro. Então, vamos fazer a indução para nós tentarmos conseguir 10, 15, 20, 30, 40 óvulos? Na verdade, tudo depende da idade da mulher, da sua reserva ovariana. Então, a indução da ovulação não é capaz de conseguir óvulos quando o ovário não tem na sua reserva óvulos potenciais para oferecer. Então, a mesma dose de medicação aplicada em 2 pacientes diferentes podem proporcionar 30 óvulos ou um único óvulo. Então, a resposta à medicação, embora a intenção seja conseguir mais óvulos, sempre dependerá de qual é a reserva ovariana da mulher. E algumas vezes, quando eu tenho um baixo número de óvulos coletados, são os casos em que eu penso em fazer mais ciclos de indução para
buscar um número maior de gametas femininos para aumentar a chance de resultado no tratamento. Só que isso precisa ser estimado também de acordo com a idade da mulher. Porque uma mulher jovem, vamos supor, vou dar um exemplo, uma mulher de 30 anos com 5 óvulos tem uma chance de um resultado positivo maior do que uma mulher de 43 anos com 10 óvulos. Então não é só a quantidade de óvulos que eu consigo, mas também a qualidade desses gametas que eu busco durante o tratamento. E o maior marcador de qualidade dos óvulos é a idade da mulher. Agora, existem maneiras de você conduzir o tratamento para tentar retirar desses ovários o maior potencial possível. E especialmente quando eu estou falando de mulheres com idade mais avançada e ou baixa reserva ovariana. Porque quando eu estou diante de uma paciente jovem com ótima reserva ovariana, tudo fica mais fácil. É difícil você realizar um protocolo de indução que não tenha um bom resultado para uma mulher jovem com boa reserva ovariana. Os grandes desafios vêm quando a idade avança e a reserva diminui. E aí entra a tão importante individualização para buscar o melhor protocolo. Quais são os marcadores que nós temos que avaliar para tentar conseguir, nestas situações de menor reserva ovariana, para tentar conseguir a melhor resposta? Primeiro, mensurar muito bem a reserva ovariana com obrigatoriamente, não vou tirar obrigatoriamente, com idealmente os 3 exames. Contagem de folículos antrais, realizado no início da menstruação, para contar quantos folículos o ovário tem. Hormônio antimileriano. Esse é um exame que é um marcador que me dará maior estimativa de número de óvulos no tratamento. Para vocês terem uma ideia, numa continha de padeiro, que eu costumo brincar, para cada 0,1 de antimileriano, eu tenho a expectativa de ter um óvulo no tratamento. Essa matemática não é tão biológica assim, mas é só para você ter uma estimativa. Então, uma paciente que tem um antimileriano de 0,7, tem uma baixa reserva ovariana, ela ainda tem a expectativa de ter 7 óvulos no tratamento. Só que a comparação com a contagem de folículos antrais e o antimileriano ela é fundamental. Por quê? Porque em algumas situações eu tenho um antimileriano de 0,7, eu vou permanecer nesse exemplo, e faço um ultrassom no período menstrual, eu contei 3 folículos, 4 folículos, ou seja, eu tenho uma divergência do resultado do antimileriano com a contagem de folículos antrais. Nesse momento, eu preciso estudar melhor esse ciclo da paciente. E nestas vezes, eu acompanho normalmente um ciclo ovulatório para fazer ultrassom algumas vezes. Por quê? Em algumas fases do ciclo, como a fase lútea, por exemplo, depois da ovulação, algumas mulheres têm uma contagem de folículos maior do que no período menstrual, podendo ter um potencial de resposta melhor do que se eu tivesse iniciado o tratamento na sua menstruação, o que ocorre como padrão em mais de 90% dos tratamentos. Mas o cuidado que eu tive de comparar o antimileriano com a contagem de antrais e buscar um novo momento para fazer o tratamento pode ser determinante no resultado final. Porque ter 3 óvulos ou ter 6 óvulos faz muita diferença quando nós estamos buscando o resultado. Então, se eu tenho, num outro exemplo, um antimileriano de 0,4 e conto 4 folículos antrais para iniciar a indução, eu me dou por satisfeito. Olha, então, o que eu estou achando aqui é compatível com a reserva ovariana e vou iniciar o tratamento. E criar a expectativa com esses 2 marcadores, antimileriano e contagem de folículos antrais, também será um determinante para a avaliação crítica durante a indução. Vou citar de novo um exemplo. Uma paciente com antimileriano de 1,2, onde eu contei 10 folículos antrais, por exemplo. Ou seja, tem um bom potencial de resposta ovariana. Onde eu começo uma indução da ovulação e ela responde com 4 ou 5 folículos, eu estou diante de um problema. Ou seja, ela tinha um potencial maior de resposta e não respondeu bem. E eu estou pensando em cancelar essa indução. Agora, uma paciente onde eu tenho 3 folículos, porque o antimileriano era 0,2, eu estou com o sorriso daqui e aqui. Então, algumas pacientes me perguntam, ou às vezes até alguém nas redes sociais, eu recebo muitas perguntas assim,
Ah, doutor Davi, eu consegui 7 folículos na minha indução. Isso é uma boa resposta? Eu falo, depende. Ué, se a sua reserva ovariana era proporcional para oferecer 7 óvulos, foi uma ótima resposta. Agora, se o potencial era para responder com 14, não foi uma resposta adequada. Vou citar um exemplo prático de uma paciente que está em tratamento nesse exato momento, hoje é o 5º dia dos seus embriões. Eu vou falar números aproximados de cabeça, pode ser que eu erre algum, mas com uma margem muito próxima do que eu vou dizer. Ela tem 40 anos, fez um primeiro tratamento de FIV, onde buscou-se um protocolo de indução diminuindo o valor das medicações, um protocolo desses padrões que algumas clínicas fazem, e ela respondeu com 7 óvulos. Chegou no final com 2 blastocistos, e os 2 blastocistos eram geneticamente alterados. E quando eu conversei com eles, eu falei, olha, o seu potencial de resposta é muito maior do que 7 óvulos. E eu quero mudar o protocolo de indução. Aí nós vimos o antimileriano, vimos a contagem de folículos antrais, mudamos o protocolo de indução, que eu vou explicar um pouco mais daqui a pouco, e nós tivemos 21 óvulos. Hoje a D5 ela já tem 5 blastocistos que foram biopsiados, e ela tem mais 4 blastocistos iniciais que serão reavaliados amanhã em D6 e no sábado em D7, com potencial de extrapolar esse número de blastos de 2 para 7, 8, 9 blastocistos. E isso vai trazer um potencial reprodutivo para ela muito maior no tratamento do que o tratamento onde ela conseguiu 7. E 7 não é um número ruim, só é ruim de acordo com o potencial que o ovário dela tem. Então, é essa análise crítica que nós precisamos fazer quando estudamos o antimileriano, a contagem de folículos antrais e a expectativa que criamos no tratamento. O terceiro exame é o exame de FSH estradiol basal. Por que eu também considero muito importante dosar esses 2 hormônios? Porque pacientes que têm FSHs elevados, e esse exame deve ser colhido normalmente no 2º dia da menstruação, são pacientes que podem responder pior à indução, mesmo tendo uma boa reserva ovariana. Por que isso acontece? O seu ovário ele é programado biologicamente para produzir um único óvulo naquele ciclo, para você ovular de um único óvulo. Nós, humanos, normalmente engravidamos de um único bebê, diferente, por exemplo, dos cães, que engravidam de 5, 6, 7, 8, 9 filhotinhos, onde ela tem uma múltipla ovulação. Nós não. O ovário da mulher ele é programado para ovular um único óvulo. E como que ele faz a ovulação de um único óvulo se ela tem vários folículos naquele ovário? Através do mecanismo de dominância. Os folículos, eles assumem a dominância e fazem com que os outros folículos regridam e apenas um cresça. E esse mecanismo intrínseco dos ovários de dominância, gera, se você não tomar alguns cuidados na indução da ovulação, uma assincronia folicular. Alguns folículos vão crescer mais rápidos do que outros. E eu tenho uma performance pior na resposta. Então, são aqueles casos em que eu tive 12 óvulos coletados, 4 óvulos maduros. Por quê? Eram aqueles folículos maiores. E nós nunca teremos um crescimento folicular 100% sincrônico. Sempre haverá alguma assincronia. Especialmente quando o FSH é um pouco mais elevado. Então, o estudo criterioso do estradiol basal e do FSH basal nos dá um dado importante para avaliação de risco de assincronia de resposta ovariana. Um outro dado que também me dá essa informação é o ultrassom basal, que é aquele ultrassom que você faz quando você menstrua para começar o tratamento. Nesse exame, nós realizamos a contagem dos folículos e estudamos se os folículos têm mais ou menos o mesmo diâmetro médio. Porque quando não os tem, quando eu já vejo que os folículos estão assincrônicos, eu mesmo assim eu começo uma indução, eu corro o risco de não ter a melhor performance. Eu posso até fazer com que todos os folículos cresçam, mas o percentual de óvulos maduros, que é o que importa, um óvulo imaturo não tem o que fazer com ele, o percentual de óvulos maduros pode cair. Então esse é um cuidado crucial durante o tratamento de indução da ovulação, que é o estudo da condição basal, tanto do FSH quanto da contagem de folículos antrais, para ver se o número é compatível com o antimileriano, e a visualização dos folículos, para ver se eles têm algum grau de sincronia, me fazendo acreditar que a resposta pode trazer maior percentual de óvulos maduros. Davi, mas e quando eu não tenho essa sincronia? O que eu posso fazer? Existem algumas estratégias que você pode realizar para a indução da ovulação, onde você baixa o FSH da mulher antes de começar a induzir. Então,
Quando a mulher está na fase lútea do ciclo anterior, ou seja, depois que ela ovulou, esperando para menstruar, para começar o tratamento, existem alguns protocolos e diversas formas de fazer isso, que você baixa o FSH e tenta deixar os folículos estacionados, para que no momento da menstruação, os folículos estejam mais ou menos iguais para você começar a induzir. Isso vale o uso de uma pílula específica, não vou falar nome aqui, senão vocês vão sair comprando pílula na fase lútea anterior, o uso de alguns comprimidos hormonais, o ciclo longo de indução, quando você faz um bloqueio hormonal para depois começar a induzir. Todas essas são estratégias para tentar buscar melhor sincronia, quando esse é o problema que está atrapalhando o desenrolar daquele tipo de tratamento. Certo? Deixa eu tomar uma água, já falei bastante aqui já. Então vamos lá, recapitulando, eu estou aqui com a minha colinha do lado do roteiro que eu criei para essa live. Então eu falei do funil de seleção embrionária, a importância da codificação e avaliação da reserva ovariana, o estudo das fases de recrutamento folicular, e algumas mulheres podem ter benefício de indução em fase lútea. Eu vou dizer para vocês que hoje em dia mais ou menos 30% dos tratamentos que eu faço são em fase lútea, porque eu vejo um cenário mais favorável do que, às vezes, da mesma paciente na fase folicular inicial. Por isso que é importante estudar a paciente antes de começar o tratamento. Sabe quando você já chega na consulta e já sai de lá fazendo o tratamento? Assim, não é o meu perfil. A não ser que seja um caso de ótimo prognóstico, um fator tubário ou alguma coisa assim. Mas eu fortemente não recomendo que assim seja. E aí, nós entramos em alguns pontos onde nós temos que avaliar a dose do remédio que eu vou utilizar e o tipo de medicação que eu vou utilizar. Existem diversos no mercado, os FSHs recombinantes, o Gonal, o Pergoveris, o Puregon, o Recovel, o Elonva. Existem os FSHs mais naturais, que vem o Menopur, o Meronal, o Fostimon, que tem formulações diferentes. E quando você vai no mercado, você vê que os preços também são muito diferentes. Então você tem que saber individualizar quando que você vai usar um e quando que você vai usar o outro. E como que eu faço essa estimativa de dosagem e tipo de medicação? Quando eu quero avaliar a dosagem, primeiro eu parto do ponto de partida, são alguns critérios que eu uso para avaliar a dose da medicação que eu vou usar. Primeiro critério, contagem de folículos antrais e objetivo da indução. Vamos supor, eu tenho um ovário que tem 7 folículos antrais. Eu tenho um ovário que tem 30 folículos antrais. Nesse ovário que tem 7 folículos antrais, eu quero, sim, buscar cada um daqueles folículos. Então, normalmente, eu aumento a dosagem da medicação que eu vou utilizar. Quando eu tenho um ovário com 30 folículos antrais, eu preciso tomar cuidado para não entrar com uma dosagem muito alta para que eu não tenha o risco de hiperestimulação ovariana. E isso também me faz recomendar uma dosagem menor. A escolha do FSH recombinante ou do FSH urinário, ela é muito controversa na literatura e cada médico vai ter a sua preferência por medicação. Eu normalmente faço com pelo menos alguma parte da minha indução com o uso do FSH recombinante e algumas vezes, quando acho necessário, eu associo também o FSH urinário e acabo fazendo um mix de formulações. Mas isso eu não quero entrar porque não existe certo, não existe errado, e senão você que está fazendo tratamento com outro médico vai acabar achando que estão fazendo alguma coisa errada e às vezes é só uma preferência de escolha dos medicamentos. Mas eu gosto muito de usar os FSHs recombinantes, eu tenho bons resultados com eles e uso o FSH urinário às vezes como forma complementar. Outra coisa que é importante é a avaliação do índice de massa corpórea, do peso da paciente, porque às vezes a paciente tem uma ótima reserva ovariana, mas ela está com sobrepeso. E a biodisponibilidade do medicamento acaba não sendo tão bom. E você entra com uma dosagem menor, com medo da paciente ter uma hiperestimulação, e ela acaba respondendo mal. Então, pacientes que estão mais gordinhas, muitas vezes também precisam de uma dosagem maior para poder atingir aquele ovário, para aumentar a chance de resposta ovariana. Ao mesmo tempo que você está fazendo essa definição, você precisa definir se você vai usar o LH ou não durante a indução. Olha como vai ficando complexo. Então, o LH é um hormônio complementar. Vou te dar um exemplo. Vamos supor, o Elonva, o Puregon, o Gonal não tem LH. O Pergoveris, o Menopur, o Meronal são medicamentos que têm LH na indução. Quando eu uso o LH,
Aí também é super controverso na literatura, mas sabe-se que mulheres com mais de 35 anos é bem recomendado o uso do LH associado durante a indução, então nós acabamos privilegiando o uso desses medicamentos que contêm LH para ajudar a resposta ovariana. E eu também avalio, mesmo em pacientes jovens, os níveis séricos de LH. Eu doso o LH no sangue e os níveis de testosterona. Porque quando a mulher tem um valor baixo de LH e índices de testosterona baixos, também são pacientes que são beneficiadas com esse tipo de medicação e podem ter uma resposta melhor do que se não tivessem, se tivesse optado por uma indução sem essa formulação. Então, são exames que você vai fazer antes de definir a indução para determinar qual tipo de protocolo que você vai usar. Você vai avaliar a idade da paciente, índice de massa corpórea, os exames de avaliação da reserva ovariana, avaliação do LH, avaliação da testosterona, e vai criar uma expectativa para poder determinar qual dosagem e qual medicação que você vai usar durante a indução. Então, vocês estão vendo como é mais complexo do que simplesmente usar um protocolo padrão de estimulação para fertilização in vitro? Existe uma questão comercial importante, porque o preço dos medicamentos vai influenciar diretamente no preço final do tratamento. Existe um apelo muito grande para um tipo de protocolo ou outro que vai padronizar o tipo de indução da ovulação. Só que não existe uma padronização entre as mulheres. Infelizmente, isso não aconteceu ainda, de falar para os ovários serem todos iguais para responder do mesmo jeito. Então, eu particularmente não sou um defensor de protocolo simplificado, padrão, de estimulação para todas as pacientes, mas sim a importância dessa avaliação de todas essas variáveis para a definição de qual protocolo você vai usar. Porque mesmo assim, quando você estuda, vê, faz, você pode ser surpreendido por uma resposta aquém daquela que você teve. E aí você precisa rever, reestudar e ter, eu falo com os pacientes, nós temos que ter um arsenal terapêutico nas nossas costas, ou seja, o médico tem que ter habilidade a fazer todos os tipos de protocolo de indução, e eu posso dizer a vocês que são mais de 10, 15 protocolos de indução que você pode utilizar. E para saber avaliar criticamente quando foi bom, quando não foi bom, seja para paciente que está indo para o segundo tratamento, por exemplo, ou na escolha do primeiro protocolo, para que você possa individualizá-lo. Depois, existem algumas variações de protocolo de indução. Existem alguns modismos, vou colocar assim. Existe o protocolo de mini-FIV, protocolo de dual-steam, algumas vezes o protocolo para fazer transferência fresco e congelamento direto. Então, eu quero fazer algumas observações em relação aos tipos de protocolo de indução específicos como esses. Mini-FIV, o que é mini-FIV? São protocolos de estimulação mínima. Eu uso um comprimidinho ou outro para tentar induzir a ovulação, entendendo que eu vou trabalhar com seus hormônios naturais. E isso diminui bastante o valor investido no tratamento. Quando que eu, Davi, recomendo mini-FIV? Quando esses ovários realmente não terão potencial de resposta com a estimulação com uma dosagem maior. Porque enquanto eu conseguir 1, 2, 3 óvulos a mais com a estimulação convencional, eu ainda acredito que seja o ideal. Não só por experiência pessoal, mas por uma experiência acadêmica. Questiona-se o quanto o protocolo de indução pode interferir na qualidade do óvulo, e eu não vejo isso na prática, a não ser pacientes que têm uma hiperresposta ovariana, e aí sim há algum questionamento do potencial da qualidade, da queda do potencial da qualidade do gameta feminino, quando você tem índices muito elevados. Fora isso, a busca por cada óvulo a mais pode fazer muita diferença, especialmente quando eu estou diante de uma mulher com uma idade mais avançada ou com menor reserva ovariana. Então, eu faço mini-FIV quando normalmente, ou quando eu já vi nos exames um FSH muito alto, antimileriano muito baixo, contagem de folículos antrais de 1 ou 2 folículos, eu não vou conseguir, já está escrito que eu não vou conseguir mais do que 1 ou 2 óvulos, mini-FIV. No contrário, eu, Davi, falo por mim, prefiro seguir com o protocolo com uma dosagem maior, tentando extrair cada óvulo a mais desse ovário. 2. Dual-steam. O clássico do dual-steam é você realizar uma indução na ovulação, coleta de óvulos, 5 dias depois, tem 2 protocolos diferentes, mas normalmente 5 dias depois já começa a segunda indução em fase lútea. E tentando fazer 2 induções num único ciclo. Eu, particularmente, não gosto do dual-steam. Por quê? Porque esse protocolo nem sempre será melhor
do que você fazer 2 vezes no melhor momento da paciente. Porque para você fazer a indução em fase lútea após primeiro ciclo de indução, você precisa avaliar se essa paciente terá uma boa contagem de folículos antrais para você iniciar. E não fazer o tratamento porque você já acordou com o paciente que vai fazer. Então, quando que eu faço do STEAM? Quando eu vejo, no momento da coleta de óvulos, que eu já tenho um novo recrutamento folicular para começar uma nova indução. O problema é que a literatura do STEAM ela é muito bonita. Eles falam dos resultados, mas a prática, e eu não estou falando só de mim, eu estou falando de um grupo, o FIVMed, nós conversamos bastante sobre isso, e nenhum de nós é fanático por do STEAM, não, porque a prática não é tão boa quanto a teoria nos diz, segundo a nossa experiência. Então, eu, Davi, prefiro, quando eu preciso fazer mais do que uma indução para ter um número maior de óvulos, realizar 2 tratamentos no melhor momento da paciente, a realizar o do STEAM, tendo a condição obrigatória de ter que fazer o tratamento, porque assim já foi acordado com o casal. Quando que eu faço uma indução para transferência a fresco? Quando que eu faço a indução para congelamento direto dos embriões? Isso é importante porque isso vai determinar o tipo de medicamentos que você vai utilizar. Eu falo que a transferência a fresco ela é muito mais artesanal do que quando você vai congelar os embriões, porque você precisa ter um controle hormonal muito próximo para que a indução não atrapalhe a qualidade do endométrio. Cada vez mais se faz menos transferência a fresco, porque ela pode ter resultados piores e risco de hiperestimulação ovariana, porque os medicamentos não previnem, para que eu possa transferir o embrião, não vão conseguir prevenir hiperestímulo. Então eu limito normalmente as transferências a fresco para situações com reserva ovariana intermediária, quando a mulher não tem uma grande reserva ovariana e eu vou ter menos do que 10 óvulos coletados, e eu preciso transferir o embrião no mesmo ciclo de coleta, por uma questão de agenda, porque no contrário, eu, Davi, prefiro realizar uma indução na ovulação, coleta de óvulos, menstrua, alivia dos hormônios, estuda o endométrio para depois transferir, porque isso traz um protocolo mais seguro no conceito físico e aumenta a chance de gravidez. Bom, acho que eu falei bastante aqui. A escolha das medicações, e eu acho que é isso, eu acho que eu falei bastante sobre indução da ovulação. Eu vou abrir um pouquinho para as perguntas. Eu confesso que eu não consegui acompanhar. Tem uma pergunta aqui na caixinha, deixa eu ver o que tem. Vamos lá. Colocou aqui, Mi Silva Santos. Mesmo com a indução, eu tive muito pouco, apenas 5, e não chega a blasto. Olha só que interessante. Cuidado com a palavra apenas. Eu tenho certeza que algumas mulheres que estão assistindo aqui, falar que teve 5 óvulos pode ter sido um cenário maravilhoso. Então, 5 óvulos é um resultado razoável. Qual a análise crítica que eu preciso fazer? Se esse é o potencial real que o seu ovário tem de resposta. Então, se o seu antimileriano é próximo de 0,5, se essa é a contagem de folículos antrais, então estamos felizes por ter 5. E aí entra a questão da qualidade oocitária, que pode estar relacionado à idade, condições metabólicas, condições hormonais, ou a forma como a indução foi conduzida. Entrando um pouquinho mais no detalhe da indução na ovulação, quando a indução não é bem conduzida, e eu erro o momento de coletar esses óvulos, porque tem a segunda parte da indução na ovulação. Eu foquei bastante na primeira parte, que é a escolha dos protocolos, que é o tema central dessa live, mas existe a segunda parte da indução na ovulação, que é o momento em que eu vou determinar a coleta dos óvulos e o medicamento que eu vou usar para isso, que nós chamamos de trigger. E alguns protocolos, eu vejo que alguns médicos estão esticando muito essa indução na ovulação, deixando os folículos meio que passarem do ponto, interferindo na qualidade do gameta. Então, por que os seus óvulos estão com má qualidade? Isso precisa ser estudado. O que eu posso fazer para tentar melhorar a qualidade do seu óvulo? É uma condição inerente à idade? Puxa, isso é mais difícil. Será que eu posso fazer uma reposição vitamínica? Aí entram diversos complexos vitamínicos que podem ser estudados para tentar fazer isso, reposições androgênicas, tudo com evidência científica controversa, mas que muitas vezes eu uso também. Precisa estudar criticamente o protocolo de indução e também não posso deixar de ter que avaliar sempre o laboratório para ver se o laboratório tem protocolos ideais para cultivo blastocisto.
Então essa é só uma análise um pouco crítica da pergunta que você colocou. Eu vou colocar aqui uma segunda pergunta que chegou para mim. Vamos lá. Nanda Nunes. Comecei com 14 folículos e foram coletados apenas 4, 43. Olha só que interessante. Ó. Então, é exatamente aquilo que eu falei. Então, o que acontece nesses casos em que eu tive 14 folículos e só tive 4 óvulos? Existem hipóteses que você precisa fazer. Uma, você ovulou precocemente. Ou seja, os folículos cresceram, mas você ovulou boa parte deles e você acabou perdendo alguns óvulos na ovulação. 2, você teve assincronia. Tive 14 folículos, mas só alguns cresceram. Normalmente, nesses casos, são os casos de FSH um pouco mais elevados, e aí entram toda aquela estratégia que eu falei de bloqueio da fase lútea anterior para tentar induzir. 3, você teve uma falha de trigger. O momento de fazer a injeção para amadurecer os seus óvulos, seja ela Choromon, Ovidrel, Gonapeptil, ela falhou naquele momento e não conseguiu fazer com que os outros folículos amadurecessem para conseguir esses óvulos. Então você precisa estudar criticamente essa indução para tentar entender por que o resultado foi aquém do potencial que você tinha, porque especialmente aos 43 anos de idade, cada óvulo pode acrescentar uma chance maior para você. Entendendo que como a queda da qualidade dos gametas é inerente à idade, vai acontecer para todas as mulheres, se você tem 14 folículos como potencial, o estudo detalhado para tentar conseguir a melhor performance para consegui-los pode mudar significativamente a sua chance de um resultado positivo no final. Eu estou vendo que estão mandando algumas perguntas aqui na timeline. Se vocês puderem mandar na caixinha de perguntas aqui, vai me ajudar bastante para eu tentar me organizar. Vocês sabem, né? Homem é assim, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo responder e ler ao mesmo tempo. Vocês são mais evoluídas que eu, e eu não tenho essa grande habilidade. Eu vou abrir uma outra pergunta que está na caixinha aqui. Vamos lá. A Lúcia aqui. Oi, induzir com clomído pode prejudicar a qualidade do embrião? Não, de hipótese alguma. O clomifeno é uma boa medicação, utilizada muito nas técnicas de mini-FIV, né, Lúcia? E não vai interferir, em hipótese alguma. Nem o clomifeno, nem as outras medicações. Pode ficar tranquila, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Tenho André. Doutor, pode ser feito algo para melhorar a qualidade dos óvulos? Nossa, André. André, desculpa. André, essa pergunta é super polêmica e difícil. Eu acredito que sim. O que pode ser feito? Primeiro, você precisa estudar a paciente. Existe alguma condição que esteja colocando em risco a qualidade do gameta? Uma alimentação absolutamente incorreta, níveis hormonais ruins, índices vitamínicos ruins, condição metabólica, resistência insulínica, tudo isso pode interferir na qualidade do óvulo. O quanto eu vou conseguir melhorar esse óvulo, mudando minha alimentação, fazendo reposições vitamínicas, é muito controverso. Por quê? Porque na maioria das vezes, uma mulher de, por exemplo, 37 anos que está num cenário como esse, são quase 15 anos, 20 anos num estresse metabólico muito grande, com radicais livres elevados, estresse oxidativo, acometendo aqueles óvulos por 15, 20 anos. E de repente você quer mudar isso em 1, 2 meses, então é controverso o quanto você vai conseguir efetivamente melhorá-los. Mas a tentativa para mim é super válida, até mesmo porque isso vai interferir diretamente na sua qualidade de vida. Eu vou trazer um conceito teórico muito legal, aproveitando essa pergunta, André, porque assim, os óvulos da mulher, eles estão aí desde sempre. A mulher não tem células germinativas para produzir novos óvulos. Eu fui dar uma aula para a turma do 5º ano do ano passado da escola sobre a adolescência, né, do desenvolvimento puberal, e um aluno do 5º ano falou a melhor frase para explicar. A mulher guarda óvulos e o homem produz espermatozoides. Ou seja, os óvulos que a mulher tem estão guardadinhos aí desde sempre, desde o dia que ela nasceu. Então, tudo aquilo que aconteceu ao longo da sua vida está cometendo aqueles óvulos. Assim. Então, se a mulher passou uma vida inteira com maus hábitos de vida, é muito difícil você reverter a qualidade desse gameta. Então você pode tentar, vou repor vitamina D, coenzima Q10, resveratrol, DHEA, vou perder peso, vou fazer academia, eu super recomendo, eu aplico isso, tento fazer isso no time certo, que às vezes exige 2 ou 3 meses de preparo dessa maneira para fazer o tratamento. Mas o quanto isso realmente vai efetivamente melhorar a qualidade desse óvulo, não se tem uma base acadêmica
tão evidente para que eu possa assegurar isso para você. Tá bom? Ótima pergunta, viu? Vamos lá. Comecei com 14. Vamos lá. Doutor, quanto tempo depois de uma transferência com resultado negativo devemos aguardar para iniciar nova coleta? É que assim, se foi uma transferência de descongelamento, então teoricamente você não induziu o ovário mais. Eu costumo falar assim, quando os pacientes me perguntam, quanto tempo, Davi, eu posso fazer uma nova indução? Seja depois de uma coleta, depois de uma transferência. Eu falo, quando o teu ovário me disser que está tudo bem. Então, quando eu fizer esse estudo ovariano, analisar os seus folículos e perceber que ele está me proporcionando um bom momento para iniciar a indução, eu começo. Se isso vai acontecer logo em seguida, no mês seguinte, 2 meses, se eu vou precisar estudar, fazer luta, ver como é que eu vou preparar para induzir, eu não sei, vai variar de cada caso. Mas quem me fala que eu já estou pronto para iniciar uma próxima indução, não é a minha agenda, são os seus ovários, entendeu? Eu acho que eu respondi quase todas as perguntas. Deixa eu ver se passou alguma aqui que eu acabei não vendo. Aqui, ó, Mamed. Doutor, tive 15 óvulos na coleta, 9 foram fertilizados, mas em D3 só passou um embrião. Nossa, em D3. Os outros pararam de desenvolver. Qual o motivo disso acontecer? Assim, normalmente a taxa de clivagem, o que é clivagem? É de D1 para D3, que é do primeiro dia do embrião para o terceiro dia. A taxa de clivagem costuma ser de mais ou menos 95% ou mais. Então, ter 9 fertilizados e só ter um no terceiro dia, tem que avaliar muito bem se os embriões foram realmente fertilizados. Então, às vezes, por exemplo, eu recebo um relatório de fertilização do embrião e o laboratório informa para o médico, para o paciente, qual critério ele usou para dizer que o embrião foi fertilizado. O critério 2PN, 2 pronúcleos, que são aqueles que eu tenho certeza que foram um embrião, e o critério 2CP, segundo corpúsculo polar, aquele que eu tenho um sinal indireto se for um embrião. Eu acho que dos 9 fertilizados que você teve, não acredito que os 9 realmente tenham formado embriões. Precisa estudar muito bem essa etapa laboratorial no seu caso, tá bom? Deixa eu ver, tem outras aqui, apareceu mais uma aqui na caixinha de perguntas. 14. Aqui já foi. Aqui já foi. Eu acho que foi. Acho que eu respondi todas. Então, eu acho que eu consegui trazer o conteúdo que eu gostaria para compartilhar com vocês um entendimento um pouco mais detalhado sobre as técnicas e estratégias de indução da ovulação. Eu vou tentar me organizar para fazer novos roteiros de live. Tem um monte de gente me pedindo para fazer live sobre ovodoação, na visão da receptora, na visão de doadora. Tem outras lives técnicas, uma live que eu quero fazer sobre como fazer o estudo de uma falha de tratamento, quando o tratamento não dá certo, como é que nós fazemos o estudo. A gente vai conversando ao longo da semana e semana que vem nos vemos aqui, tá bom? Um abraço para vocês, boa noite, bom descanso e até a próxima.